posicionamento escapular, tá? O que a gente observa? A escápula, ela tem a clavícula, ela tem cerca de 15 graus de inclinação associada ao plano frontal. Eu tenho o complexo do ombro formado pela integração das articulações externo-clavicular, acrômio-clavicular, glenumeral e escápulo-torácica. Tá? A escápula contra o tórax, eu não tenho contato ósseo direto. Eu tenho o músculo, né? Tenho o subescapular, tenho o serrátil, que ficam entre a escápula e as costelas. Então, por isso que esse grupamento muscular aqui, fala que o serrátil é o músculo sanduíche, né? Fica entre as costelas e a escápula. E a escápula, por não ter contato ósseo direto, é chamada de uma articulação falsa. Porque todas as outras articulações, a articulação é o contato de extremidades ósseas, superfícies ósseas. O acrômio com a clavícula, externo com a clavícula e a glenumeral, né? Cavidade glenoide com a cabeça do úmero. Na vista posterior, eu tenho uma distância de mais ou menos ali 7,5 centímetros do bordo medial da escápula da coluna vertebral. Eu tenho o meu ângulo inferior ali por volta de T8, T9. Ângulo superior alinhado com acrômio, mais ou menos entre T1 e T2. A espinha da escápula, com essa estrutura aqui, ó, a altura de T3, tá? E aí eu tenho, né, olha que interessante, isso na biomecânica a gente aprende, se a linha de vetor de força de cada um desses músculos que tem essa relação de estabilidade escapular. Se a escápula ela é posto contra o tórax, né? E ela não tem contato direto ósseo, a maior estabilidade escapular se dá pelo sincronismo dessas funções musculares. É a linha de ação, né? O vetor de força resultante da linha de ação de cada um desses grupamentos musculares. Olha só, né? A função do manguito rotador, como ele está associado à cooptação. O que é cooptação? Ao centramento articular da cabeça do úmero na cavidade glenoide. Por isso que o manguito é um grande músculo que controla a estabilidade desse úmero para fazer movimento integrado a essa articulação. Tá? E aí, para essa escápula estar bem posicionada, eu tenho que ter equilíbrio entre os músculos que puxam para baixo, entre os músculos que puxam para cima, os músculos que puxam para dentro e os músculos que puxam para fora. E essa figura é uma figura que resume essas ações, né? Então, por exemplo, eu tenho os músculos que puxam a escápula no sentido da abdução, que é serrátil e peitoral menor, músculos que puxam a escápula para dentro, que são romboide e trapézio, músculos que puxam a escápula para cima, que é trapézio superior, romboide e elevador da escápula, músculos que puxam para baixo, peitoral menor e trapézio inferior, ródão superior, trapézio e serrátil, e músculo que roda inferior, que é peitoral menor e romboides. Tá? Então, para ter uma escápula bem estabilizada, eu preciso de um equilíbrio entre esses grupamentos musculares aqui. Tá? E aí a gente tem, estaticamente, eu prefiro usar o termo controle escapular, que a gente tem que entender. A gente tem uma condição que é chamada ritmo escapulomeral. Quando eu faço flexão de 0 a 45 graus de ombro, a escápula não me movimenta. Quando eu faço abdução de 0 a 30 graus, a escápula também não movimenta, ela fica estável. Tá? A partir do momento que eu faço uma abdução maior, a escápula ela vai rodar superiormente. Por quê? Porque quando ela roda superiormente, ela afasta o acrômio do úmero. E aí o músculo ele vai se alongando, ele vai melhorando a relação força-comprimento, ele vai tendo uma condição de comprimento mais eficiente durante a amplitude muscular para prover contração, para fazer os movimentos. Tá? Então isso fica numa condição mais eficiente, esse ritmo escapulomeral, eu consigo manter uma eficiência muscular e uma eficiência de acoplação da cabeça do úmero quando eu faço o movimento do braço. Então, por isso que quando eu movimento o braço, o movimento da escápula vai estar associado a essa condição.
Ah, mas quando eu elevo o braço aqui 45 graus, mesma coisa. A partir do momento que eu vou elevando numa amplitude maior, a escápula tem que rodar superiormente para manter essa congruência e essa eficiência muscular. Legal. Se eu faço 45 graus de flexão e a escápula ela sai da pele, ela desgruda, o que eu estou observando? Uma deficiência no controle estático dessa escápula. Por quê? Porque até 45 graus a escápula não precisa fazer movimento. Mas se ela desgruda, o que acontece? É que os músculos, quando eu elevo o braço, eu tenho contração ali, né, do deltoide anterior, que está inserido na clavícula. Ela traciona via clavícula a escápula anteriormente. Eu teria, porque eu estou puxando o músculo e crio uma tensão, né? Ele se encurta, aumenta o alongamento do tendão, está fixo na clavícula, a clavícula puxa, traciona a escápula para frente. O que eu teria que evitar? Uma força da musculatura oposta, de romboides, de trapézio, de serrátil, para manter a escápula fixa enquanto eu faço o movimento do braço. Se eu levanto, eu aumento essa carga anterior, aumento quanto mais eu vou elevando, mais, né, eu vou aumentando esse braço de resistência anterior. Posteriormente, eu não tenho suporte muscular, a escápula desequilibra e faz uma condição que é demonstrada aqui, né? Ela se desgruda. Por quê? Aqui serrátil não está eficiente para contrapor esse torque causado pela elevação do braço de forma anterior. Isso de forma estática. Por isso que é uma falta de controle estático. A pessoa às vezes está fazendo rosca direta, você vê a escápula está quase rasgando a pele dele, saindo fora, né? Por conta do quê? Dessa falta de estabilização desses músculos que não contrapõem esse torque elevado anteriormente. Então, fica rodando, perde essa estabilidade geral, mas de forma do quê? Por causa da carga, por causa do braço, porque não tem uma musculatura que vai... Lembra, a estabilidade escapular é muscular, é dinâmica. Então, músculo forte, eu levo o braço até um ponto que eu não preciso fazer movimento, se a escápula se desgruda, é que esses músculos que deveriam estabilizar, elas não estão sendo tão eficientes assim.